Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a fazer uma mandala como essa. É uma mandala também de gráfico, ela tem 18 voltas. Essa versão aqui ficou com 35 centímetros, tá? Aqui eu usei linha Amigurumi Slim. Agora eu vou usar essa outra linha aqui, que é a Camila Fashion. Além da linha, eu vou precisar também da agulha de crochê, que no caso aqui é que eu vou usar tem 2,5 mm, a agulha de tapeceiro e a tesoura. E o aro, a gente vai deixar para pensar nisso só no final, tá? Porque a gente não sabe exatamente que tamanho que a mandala vai ficar. Muitas vezes, mesmo usando a mesma linha que eu, a sua mandala pode ficar diferente, tá? Porque tem a questão da tensão do ponto, né? Então, a gente realmente deixa para ver isso no fim, depois que a gente blocar e medir. E você também não precisa usar essas linhas que eu citei, tá? Se você tiver aí na sua casa uma outra linha que você goste mais de trabalhar, não tem problema nenhum que vai dar certo, tá bom? Então vamos começar. Esse é o gráfico que a gente vai seguir. Aqui tem o nome da designer, tá? Vou colocar na descrição do vídeo também para vocês conhecerem o trabalho dela. E o gráfico vocês podem ir acompanhando aí enquanto eu explico. Então, aqui na nossa primeira volta, a gente vai fazer 9 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, eu pego aqui essa ponta mais curta e laço assim no dedo, né? Trago ela por cima da mais comprida. Passo a agulha aqui por baixo do fio que ficou mais à direita, trago o fio da esquerda por baixo dele, e aí você vai levantar e vai ficar tipo uma alcinha aqui. E aí você passa o fio da esquerda novamente aqui por dentro dessa alcinha. Puxo aqui o fio mais comprido, e aí já tá travado o anel. Eu gosto de diminuir um pouquinho para trabalhar, tá? Então, eu puxo o fio menor para fazer essa diminuição. Acho que fica mais fácil trabalhar com anel pequeno. E aí, dentro desse anel, então, a gente vai fazer 9 pontos baixos. A maioria das vezes a gente trabalha com ponto alto, né, no início, mas dessa vez a gente vai começar com esses 9 pontos baixos. Daí, aqui, a gente precisa fechar o anel. Então, eu vou puxar a ponta mais curta, mas eu não vou puxar com tanta força, tá? Vou até deixar um espacinho por enquanto aqui no meio, porque senão os pontos baixos acabam diminuindo demais para trabalhar na próxima volta, tá? Depois a gente dá mais uma fechadinha nele aqui. Então, para fazer o fechamento dessa volta, eu venho aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz, para fazer o baixíssimo e fechar a volta, tá? Então, nossa primeira volta fica assim. Na segunda volta, a gente vai fazer 2 pontos altos dentro de cada ponto baixo aqui da volta de baixo, tá? Então, para fazer o primeiro, a gente já tá no lugar certo, né? Que seria em cima, dentro aqui de um ponto baixo. Então, a gente sobe 3 correntinhas como primeiro ponto alto. E aí, a gente laça para fazer mais um ponto alto dentro aqui do mesmo espaço. Aí, laço e venho para o segundo ponto baixo, fazendo 2 pontos altos dentro dele. E aí, dentro de cada ponto baixo aqui da volta de baixo, vão ter 2 pontos altos, tá? A gente vai completando aqui a volta toda. Bom, agora a gente vai fechar essa volta. A gente repara que abriu até mais um pouco aqui, ó, esse centro. Dá até agora pra fechar, tá? Puxar aqui mais um pouquinho pelo fio mais curto, ó, aí ele vai ficar mais fechadinho aqui. E aí, pra fechar essa volta, a gente vai vir com baixíssimo aqui na terceira correntinha, que é o primeiro ponto alto, né? Então, a parte de cima do primeiro ponto alto. Aqui fica um vãozinho, às vezes até dá a impressão que a gente precisa colocar pontos altos aqui, tá? Mas aqui é da onde saem as primeiras correntinhas, tá? Tem que ter 18 pontos altos aqui. Então, eu já tô com meus pontos, eu vou vir aqui na terceira correntinha, que é a parte de cima do primeiro ponto alto, então, e fecho com o baixíssimo. E aí, fica assim a nossa segunda volta. Agora, aqui na próxima volta, que é a terceira, eu havia feito nessa mandala 2 pontos altos fechados juntos, pegando pela frente, tá? Eu interpretei o desenho dessa forma. E aí, aqui no meio, para separar, tem 2 correntinhas. Mas depois eu tava olhando no gráfico que nessa parte aqui, eu fiz também 2 pontos altos, pegando pela frente e fechados juntos, tá?
E os desenhos são até diferentes. Aqui tem um desenho um pouquinho mais arredondadinho e aqui tem um desenho que tem os dois pontos, inclusive um não tem alcinha, que é um gráfico desenhado à mão, né? Então, os símbolos às vezes não são exatamente iguais aos que a gente está mais acostumado a ver, desses até mais atuais, que tem os símbolos padrão. Então, eu até fiz um teste aqui antes de começar a gravar. Nessa mandala aqui, nesse início, eu fiz um ponto puff com 4 laçadas, tá? Achei que ficou bem legal também, então aqui fica mais cheinho e um pouquinho mais saliente. Mas, dependendo da linha que você estiver trabalhando, se for mais confortável, você preferir fazer esses pontos altos fechados juntos, também não fica tão diferente, né? Ele fica mais alongado e mais fininho, e aqui fica um pouco mais cheio, tá? E na próxima volta, como a gente vai trabalhar nas alcinhas, então das duas formas tá certinho. Então eu vou fazer o puff nessa mandala amarela, mas eu vou mostrar rapidamente aqui para quem quiser fazer os dois pontos altos fechados juntos, pegando pela frente, vai fazer o seguinte: primeiro um ponto baixo, pegando pela frente, então passo aqui a agulha por trás, fecho aqui o ponto baixo, subo 2 correntinhas, tá? Para fazer o meu primeiro ponto alto, né? Pegando pela frente, eu tenho que subir desse jeito. Aí, vou laçar para fazer o segundo e fechar. Aí, tem 2 correntinhas de separação aqui. E aí, o próximo não tem esse negócio de ponto baixo, né? Porque aí já tô na altura certa aqui, então laço, pego aqui por trás do ponto, tiro 2 alcinhas, laço de novo, né? Porque são 2 no mesmo lugar. Tiro 2 alcinhas e aí laço para fechar tudo. Vou fazer 2 correntinhas de novo e seguir assim, tá? Então, os dois pontos altos fechados juntos vão ficar assim, tá? Pegando pela frente também. A gente vai fazer de qualquer forma aqui, pegando pela frente. Agora, para fazer o puff, que é como eu vou trabalhar, voltei aqui pro ponto inicial onde eu tava, vou subir 2 correntinhas só para dar altura. E aí, eu vou laçar e também vou vir aqui, ó, com a agulha por trás desse ponto alto de baixo e vou subir aqui 4 laçadas, tá? Então, uma, laço aqui de novo, passo por trás, 2, mais uma vez, por trás do ponto e a quarta, tá? Tô fazendo 4 laçadas aqui pra ficar um pouco mais cheia. Aí, eu vou laçar, passo a agulha aqui pra tirar todos esses fios, faço esse fechamento e aí as 2 correntinhas de separação. Tá? Então, fiz essas 2 correntinhas iniciais aqui só para dar altura também. Aí, vou laçar aqui de novo e continuo. Então, 4 laçadas. Aqui não tem esse negócio de tirando 2 alcinhas porque é puff, tá? Então, só vou laçando 4 vezes e aí no final que eu tiro tudo. Então, aqui laço para tirar todas, fechamento e 2 correntinhas. Então, aqui vai ficar um pouco mais cheio. Nesse início não dá muita diferença, né? Dá pra ver aqui que fica um pouquinho mais saliente e tal. Os pontos que vão ficando aqui atrás, eles ficam um pouquinho escondidinhos, tá? Com esse ponto, então você tem que afastar aqui pra ir fazendo, mas dá certo também, tá? Eu vou seguir assim, com os meus pontos puff aqui, até completar a volta toda. Então, aqui tô no último ponto, laço para tirar todas as linhas, faço o fechamento, 2 correntinhas, e agora a gente vai fechar na parte de cima, na junção desses pontos, tá? Tanto nos 2 pontos fechados juntos, a mesma coisa, tá? Você vai ter uma junção dos 2 pontos, e aqui também eu vou fechar aqui bem em cima com o baixíssimo, tá? E aí, vai ficar assim a nossa terceira volta. Na próxima volta, que é a quarta, a gente vai trabalhar dentro dessas alcinhas. Então, em uma das alcinhas, a gente vai fazer 2 conjuntos de 2 pontos altos fechados juntos, tá? Então, 2 pontos altos e 2 dentro aqui da mesma alcinha, uma correntinha para separar, e aí um ponto alto só aqui, uma correntinha, e aí a gente repete, tá? Então, vai dar origem a esse comecinho da pétala aqui, tá? Então, são 2 pontos altos e 2 ao lado aqui. E aí, no outro espacinho aqui, só um ponto alto simples. Então, vamos ver como é que vai ficar. Então, aqui, para começar,
a gente tá em cima do ponto puff, eu vou caminhar aqui com um baixíssimo pela correntinha, que tá aqui bem ao lado. E aí, eu vou fazer um baixíssimo daquele que eu faço por dentro, assim, tá? Eu venho por dentro da alcinha e eu me posiciono melhor aqui dentro do local onde eu vou começar a trabalhar. Aí aqui, como são dois pontos altos fechados juntos, eu vou subir duas correntinhas para começar. E aí eu laço para fazer esse ponto que vai fechar junto, tá? Então, subo aqui, tiro duas alcinhas e mais duas para fazer o meu primeiro ponto. Aí aqui eu venho direto, laçando e no mesmo espaço fazendo mais dois pontos altos fechados juntos. Então, lacei, tirei duas alcinhas, laço para fazer a mesma coisa, tirando duas alcinhas e aí laço para tirar tudo, tá? E aí, aqui, a gente vai fazer uma correntinha apenas, e no próximo espaço, a gente vai fazer um ponto alto só. Então, aqui, um ponto alto, sozinho, uma correntinha, e aí, repito o que eu fiz aqui nessa primeira parte. Então, laço para fazer os dois pontos altos fechados juntos, né? Então, tiro uma parte, tiro uma parte, laço, tiro tudo. E mais um conjunto no mesmo espaço. Então, tiro duas alcinhas, mais duas e tiro tudo. E aqui, repetição, né? Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e aí a gente vai seguir assim, tá? Então, a gente vai preencher aqui e essa nossa próxima volta vai ficando assim. Então, vou continuar até dar a volta toda. Então, aqui eu fiz o último ponto alto, a correntinha, e aí eu vou fechar na junção aqui dos primeiros dois pontos altos fechados juntos, tá? Que é aqui em cima, tá? Então, baixíssimo e fecho essa volta. E aí, ela vai ficar assim. Então, agora, na próxima volta, que é a quinta, a gente vai começar a abrir a nossa pétala com os pontos altos pegando pela frente aqui, tá? Então, a gente vai fazer sobre esses dois pontos que a gente fez fechados juntos aqui na volta de baixo. Então, aqui, ó, a gente vai subir fazendo dois pontos altos juntos e pegando pela frente, e aqui ao lado também, tá? Nessa volta não tem separação aqui no meio. Aí, vai ter uma correntinha e três pontos altos em cima deste ponto alto que ficou sozinho aqui, pegando nessas duas alcinhas, tá? Aqui não vai ter esse negócio de pegando pela frente, tá? E aí, uma correntinha e aí recomeça. Então, agora, a gente vai fazer em todas as voltas, da mesma forma que eu mostrei aqui para quem quis fazer os pontos altos fechados juntos, né? Aquele início com o ponto baixo. Então, aqui, passo a agulha por trás para primeiro fazer o ponto baixo, pegando pela frente, tá? Aí, a gente vai subir as duas correntinhas. E aí, aqui, a gente laça para vir por trás, né, desse mesmo ponto, para poder fazer esse fechamento, né, e ficar esse ponto fechado junto aqui, tá? Então, o primeiro sempre vai ser assim. Aqui não tem separação, então laço e já venho direto aqui. Então, passo a agulha por trás, subo um ponto, tiro duas alcinhas, mesma coisa de novo. Laço, tiro duas alcinhas, laço, fecho tudo. Aí, aqui, uma correntinha e a gente vai fazer os três pontos em cima do ponto de baixo, tá? Então, aqui a gente vai laçar e vir nas duas alcinhas aqui, fazendo três pontos, um ao lado do outro, saindo do mesmo lugar. E aí, uma correntinha, e aí aqui já é repetição, né? Então, a gente laça, agulha aqui por trás desses pontos fechados juntos. E aí, vou subir, tiro duas alcinhas, faço o segundo. E fecho tudo. E venho direto aqui pro lado, fazendo a mesma coisa.
Aqui a gente tem a correntinha e os 3 pontos que vão sair aqui do mesmo lugar, né? Do ponto alto aqui. Então, um ao lado do outro. E aí, a correntinha, tá? Então, aqui, essa é a sequência que a gente vai repetir a volta toda e vai ficando assim. Então, aqui, depois de fazer os 3 últimos pontos altos, a gente faz uma correntinha e vai fechar aqui na junção dos 2 primeiros pontos altos, tá? Aqui em cima, ó. Aí, a gente faz o baixíssimo aqui. E aí, tá pronta aqui a nossa 5ª volta. Aqui na próxima volta, que é a 6ª, a gente vai fazer quase a mesma coisa que na volta anterior, tá? 2 pontos altos fechados juntos, pegando pela frente em cada um desses 2 pontos aqui, uma correntinha, e aqui que tá a diferença, um ponto sobre ponto nesse primeiro, 2 no do meio e 1 no terceiro, uma correntinha, e aí eu recomeço, tá? Então, a única diferença é que aqui, ao invés de 3 pontos altos, a gente vai ter 4. Então, aqui a gente vai começar novamente no ponto pegando pela frente, né? A gente começa com o ponto baixo, pegando pela frente, então passo a agulha por trás aqui, faço esse primeiro ponto baixo e 2 alcinhas, tá? Esse representa nosso primeiro ponto alto, pegando pela frente, e tem que ser feito dessa forma porque é o primeiro. Então, aqui laço, passo novamente por trás, subo, tiro 2 alcinhas e subo para fechar tudo, tá? Então, aqui no do lado, laço, passo também por trás dele, tiro uma parte, laço, mesma coisa, tiro uma parte e fecho tudo. Aí, aqui, uma correntinha, e aí, aqui, a gente vai laçar para fazer, então, um ponto alto, ponto sobre ponto, nesse primeiro aqui que tá mais à direita. 2 em cima do segundo, aqui não é fechado junto, tá? Então, eu finalizo o primeiro, laço e faço mais um no mesmo lugar, fechados de forma independente. E mais um aqui no ponto da esquerda. Aí, uma correntinha e aí a gente vai recomeçar, tá? Então, aqui, ó, a diferença é que vai ficar assim, tá? Aqui tinham 3 pontos, né? Saindo do mesmo lugar, e agora aqui a gente aumentou um ponto. Então, aqui já tô com a correntinha, e aqui eu recomeço. Então, laço, pego aqui o ponto de baixo, né? Os 2 fechados juntos, tiro uma parte, laço. Aqui vai ser, assim, bem repetitivo, até a gente fechar essas pétalas agora, tá? Aí, aqui de novo, faço ao lado. E aí, faço uma correntinha para repetir também os pontos aqui, ponto sobre ponto, tá? Então, 1 no primeiro, 2 no segundo e 1 no que tá mais pra ponta do lado esquerdo. E aí, a gente vai fazer a correntinha para recomeçar. Aqui, a gente vai repetir assim, então, a volta toda. Vai ficando assim, tá? Que a gente vai abrir um pouco esse desenho, aqui a gente vai seguir fazendo essa pétala, tá? Então, eu vou continuar aqui até fechar. Então, aqui já tô com os 4 pontos altos, faço uma correntinha e vou fechar nesse lugar que a gente tá fechando, que é a junção, tá? Desses 2 pontos que fecham juntos aqui. Então, fecho com baixíssimo, e aí tá feita aqui a nossa 6ª volta. Essa mandala, ela, enquanto a gente vai fazendo, ela dá esse movimento de ficar com essa parte do centro aqui um pouco levantada, tá? Eu fiz vários testes aqui, antes de gravar. Eu tinha começado a fazer uma outra nessa cor também, ó, e é a mesma coisa, tá, gente? Aqui é um puff um pouquinho mais, com menos laçadas, aconteceu a mesma coisa. E nessa clara também, que não é... Então, o problema não é esse começo, que tá? Independente do jeito que a gente faça, o movimento vai ser esse. Então, não se preocupem que depois, como eu sempre digo, ó, esticando, ela fica, então tá tudo certo, tá? Então, vai fazer bastante isso aqui, conforme a gente vai aumentando, mas não tem problema. Vamos ver agora o que a gente vai fazer na próxima volta, então.
Na próxima volta, que é a 7ª, a gente vai continuar subindo aqui os 2 pontos altos fechados juntos, tá? Um em cima de cada conjunto aqui, só que no meio vai ter uma correntinha. E aí vai ter mais uma correntinha aqui, onde a gente já vinha fazendo. E sobre os pontos altos, a gente vai fazer um em cima do primeiro aqui, um em cima do segundo, 2 em cima do terceiro e aqui mais um, tá? Então, a gente vai aumentar um ponto. Então, a gente vai começar mais uma vez com o ponto baixo, pegando pela frente, tá? Então, passo a minha agulha aqui para fazer esse baixo, subir 2 correntinhas e laço para fazer o ponto que vai fechar junto com ele. Então, aqui laço, tiro 2 e mais 2, tá? Aqui vai ter, então, uma correntinha, e aqui eu vou fazer, então, os outros 2 pontos fechados juntos e pegando pela frente. Aí, mais uma correntinha, e aqui, então, um ponto nesse primeiro que tá mais à direita, ponto sobre ponto, um outro no segundo, aqui tudo fechado separado, tá? 2 pontos no terceiro, fechados separados, apenas vão sair do mesmo lugar. Então, fechei um e agora fecho o outro. E aqui no último, mais um. Uma correntinha e aí a gente recomeça, tá? Então, aqui já laço para fazer os 2 pontos altos fechados juntos. Aí, aqui a gente não pode esquecer que tem já agora uma correntinha, laço para fazer o outro aqui do lado. E aí, aqui também faço uma correntinha para repetir a sequência, tá? Então, aqui, um ponto em cima do primeiro, um em cima do segundo, 2 do terceiro e um no último, tá? E aí, vai ficando assim. A gente vai abrir um pouco mais aqui no meio e seguir com os nossos pontos que vão dando esse volume aqui, tá? Então, eu vou seguir assim até completar mais essa volta. Finalizei aqui a sequência de pontos altos, vou fazer a última correntinha e fechar aqui na parte de cima, na junção dos 2 pontos altos, como a gente vem fazendo nas voltas de baixo, com o ponto baixíssimo, tá? Então, ficou assim a nossa 7ª volta. Na 8ª volta, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos continuar subindo aqui os 2 pontos altos fechados juntos, pegando pela frente. A gente vai separar aqui com 2 correntinhas para fazer os outros 2 pontos altos fechados juntos, pegando pela frente. Aí, a gente vai separar aqui com uma correntinha, e aí, aqui no meio, a gente vai fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, tá? Aí, uma correntinha e aí a gente repete tudo. Então, aqui, para começar, a gente faz o nosso ponto baixo primeiro, sobe as 2 correntinhas e faz o outro ponto, que é o ponto alto, que vai fechar junto aqui, tá? Isso a gente já vem repetindo, né, embaixo aqui em todas as voltas. Aí, a gente vai fazer agora 2 correntinhas para separar, e aí a gente laça para fazer os outros 2 pontos altos fechados juntos aqui, tá? Então, laço, tiro 2 alcinhas, laço, tiro 2 alcinhas, laço e fecho tudo aqui. Aí, aqui, uma correntinha, e aí aqui a gente vai fazer, então, 2 pontos altos nesses 2 primeiros, ponto sobre ponto, fechados aqui de forma independente. 2 correntinhas, aí a gente pula o ponto do meio, e aí a gente laça para fazer mais 2 pontos altos nos últimos 2, ponto sobre ponto, aqui fechados separadamente também. E aí, uma correntinha, e aí aqui a gente já vai recomeçar, tá? Então, a gente laça para fazer os 2 pontos altos fechados juntos. 2 correntinhas agora, né, que a gente tá fazendo, e aí
mais 2 pontos altos fechados juntos aqui. E aí, aqui uma correntinha, e aí a gente volta para essa parte aqui do meio com os 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, tá? Então, vai ficar assim a nossa próxima volta, e a gente vai seguir até completar. Então, aqui fiz a última sequência de pontos altos. Para finalizar essa volta, vou fazer uma correntinha e venho fechar aqui no mesmo lugar das voltas de baixo, na junção dos 2 pontos altos, fazendo o baixíssimo. E aí, tá pronto aqui a nossa 8ª volta. Na 9ª volta, a gente vai continuar subindo aqui os nossos 2 pontos altos fechados juntos e pegando pela frente. Só que aqui no meio, agora, a gente vai fazer uma correntinha separando, 2 pontos altos, 2 conjuntos de pontos altos fechados juntos, como a gente já fez aqui embaixo, aí uma correntinha para fazer esse outro ponto aqui. Aí, a gente faz mais uma correntinha e aqui no meio, a gente vai fazer agora 2 pontos sobre ponto nesses 2 aqui, 2 aqui no meio, a gente vai ficar com 6, tá? E mais 2 aqui. E aí, uma correntinha para dar a volta fazendo a mesma coisa. Então, aqui, a gente vai subir da mesma forma, com o nosso ponto baixo. As 2 correntinhas, mais o ponto alto para fechar junto. Daí, aqui, uma correntinha. E aí, aqui no meio, então, a gente vai fazer 2 pontos altos fechados juntos. Então, laço, tiro 2 alcinhas, laço, tiro mais 2, e aí laço, tiro tudo, e mais um conjunto desse aqui dentro, tá? Direto aqui, sem separação. Então, laço e faço a mesma coisa. Laço, tiro 2 alcinhas, mais 2, e aí fecho, tá? Então, vai ficar assim aqui, ó. E aí, uma correntinha pra fazer os outros 2 pontos altos fechados juntos, aqui pegando pela frente, tá? Esse, então, é aquele que a gente já vinha fazendo. Então, aqui, tiro 2 alcinhas também, mesma coisa, só que pegando pela frente. Daí, uma correntinha. E agora, aqui no meio, então, laço pra fazer os 6 pontos altos. Então, aqui são 2 para começar ponto sobre ponto, de forma separada, né? Aqui não fecha junto. Aí, nesse espaço do meio, mais 2, também independentes. E aqui, mais 2, aí aqui ponto sobre ponto, tá? Separados também. Então, aqui a gente tem que ter 6 pontos altos. Aí, aqui, uma correntinha. E aqui, a gente já volta pro que a gente fez lá no começo. Então, laço primeiro para fazer os 2 pontos altos fechados juntos, pegando pela frente. Aí, aqui tem uma correntinha que separa. Aqui, os 2 pontos altos fechados juntos. Aqueles 2 conjuntos, né? Então, primeiro eu faço um. E logo, aqui ao lado tem mais um, sem separação. E aqui uma correntinha para fazer o outro, os outros 2 pontos altos fechados juntos. Aí sim, pegando pela frente. E aqui uma correntinha, e aí começa a sequência dos pontos altos novamente, tá? Então, aqui vai ficar assim o meio, e aqui a gente continua subindo nossos pontos altos, pegando pela frente, só que agora aqui no centro vai ter um outro desenho que vai começar, tá? Então, a gente vai seguir até dar a volta toda aqui. Então, aqui, depois de finalizar a sequência de 6 pontos altos, eu faço uma correntinha para finalizar e fecho aqui na junção, novamente, dos 2 primeiros pontos altos que fecharam juntos, tá? Faço baixíssimo, e aí fica assim a nossa 9ª volta, com aquela elevação aqui no centro que eu tinha falado, tá? Mas tá tudo certo, vamos continuar, que ela vai esticar no final.
Agora, na próxima volta, que é a 10ª, a gente vai abrir um pouquinho essa parte e começar a fechar a pétala aqui, tá? Então, aqui, a gente continua subindo com esses nossos 2 pontos altos aqui, pegando pela frente. Aí, a gente vai fazer uma correntinha para separar. A gente vai fazer mais 2 pontos altos, pegando pela frente, fechados juntos, nesse conjunto que a gente tem aqui embaixo. E neste também, tá? E no meio deles dois, aqui vai ter 2 correntinhas. Daí, mais uma correntinha aqui para separar, então, esse segundo e o outro ponto que a gente já vem fazendo aqui, tá? Então, aqui, nesta parte, vai ter uma correntinha de separação e no centro 2, tá? E aí, 4 conjuntos de 2 pontos altos fechados juntos e pegando pela frente, igual a gente já vem fazendo aqui. Aí, aqui no centro, a gente vai fazer uma correntinha para separar. E aí, a gente vai fazer 2 pontos altos fechados juntos aqui. No meio, 2 retos. E na outra ponta aqui, 2 fechados juntos também, tá? Aqui, os pontos são ponto sobre ponto, não pegando pela frente. Aí, aqui, uma correntinha e recomeçamos. Então, aqui, a gente começa com o nosso ponto baixo, pegando pela frente. Subimos as 2 correntinhas e fazemos o outro aqui, ponto alto, que vai fechar junto. Então, aqui eu tenho uma correntinha só. Daí, aqui a gente vai fazer outra vez os 2 pontos altos pegando pela frente, né, fechados juntos. Então, a mesma coisa que aqui do lado, tá? Agora, aumentou, a gente tava com 2 e agora a gente vai fazer 4. Só que aqui tem a separação no meio agora de 2 correntinhas, tá? E aí, aqui já laço para fazer mais 2 pontos altos fechados juntos, pegando pela frente. Aí, separo aqui com uma correntinha só para fazer o último. Aí, aqui começa a ficar mais trabalhoso, né? Mais demorado também. Aí, aqui uma correntinha, e aí, aqui no meio, laço. Faço aqui, então, 2 fechados juntos, mas pegando aqui na parte de cima do ponto. Aqui, já passo para fazer 2 pontos retos, separados, né, aqui. E os 2 últimos fechados juntos novamente. Aí, aqui uma correntinha para recomeçar essa parte, tá? Então, aqui são os 4 pontos altos fechados juntos e pegando pela frente. Então, aqui fiz o primeiro, separo com uma correntinha, faço o segundo, aqui separo com 2 correntinhas. Aí, depois o terceiro, separa com uma correntinha para fazer o último. E aí, aqui, uma correntinha para recomeçar, tá? Então, vai ficar assim, ó, já dá para perceber que vai começar a funilar aqui, que depois a gente vai fechar. E aqui, a gente vai abrir um desenho que vai ficar assim, tá? Então, é isso que a gente tá fazendo agora, fechando aqui e abrindo essa parte, tá? Então, vamos continuar aqui a nossa sequência até completar essa volta. Então, aqui, depois de finalizar a sequência de pontos altos, a gente faz uma correntinha e vem fechar novamente aqui na junção dos 2 primeiros pontos altos que foram fechados juntos, tá? Então, aqui, a gente finalizou mais uma volta, essa aqui foi a 10ª volta, e aí tá ficando assim. Então, vamos ver o que a gente vai fazer na próxima. Na 11ª volta, então, a gente vai continuar subindo os nossos 2 pontos altos fechados juntos e pegando pela frente aqui, como a gente vinha fazendo. Aí, aqui, a gente separa com uma correntinha e faz mais um conjunto desse. Separa com mais uma correntinha e aqui dentro, nesse espaço de 2 correntinhas, a gente vai fazer 2 pontos altos separados por 3 correntinhas.
Daí, separa com mais uma correntinha e faz a mesma coisa aqui do outro lado. Então, 2 pontos altos fechados juntos, pegando pela frente aqui, separa com uma correntinha, um outro ponto igual aqui, separo com uma correntinha. E aí, aqui no meio, a gente vai fazer 2 pontos altos fechados juntos aqui e mais 2 aqui, tá? Nesses pontos aqui que a gente acabou ficando com 4 pontos, né? Porque estão 2 fechados juntos no início e no final. E aí, aqui uma correntinha para recomeçar. Então, aqui a gente inicia com o nosso tradicional ponto baixo, pegando pela frente. Subindo as 2 correntinhas para fazer o outro ponto alto para fechar junto. Aí, aqui separo com uma correntinha. Faço a mesma coisa aqui do lado agora. 2 fechados juntos, pegando pela frente. Mais uma correntinha. Aí, aqui no meio, ó, nesse espaço de 2 correntinhas, então, a gente laça para fazer um ponto alto, 3 correntinhas e outro ponto alto no mesmo lugar. Tá? Então, fica assim. Aqui, mais uma correntinha e aqui, 2 pontos altos. Que vão fechar junto, né? Que são os pegando pela frente aqui. Separados por uma correntinha para fazer o último aqui que falta, tá? Aí, aqui, uma correntinha. E aqui agora, ó, você laça e pega nestes 2 pontos aqui que fecharam juntos, você tem uma parte de cima só, certo? Então, laço aqui, tiro 2 alcinhas, laço em um dos 2 pontos aqui do meio, né, no primeiro, tiro 2 alcinhas e aí tiro as 2. E aí, mesma coisa aqui, primeiro laço nesse ponto que era o que era sozinho aqui, né? Tiro 2 alcinhas e aí laço nesse outro e fecho, tá? Então, aqui vai ficar assim, ó. E é aqui a gente já vai fazer uma correntinha para repetir essa sequência. Então, aqui, primeiro, 2 pontos altos fechados juntos, pegando pela frente, uma correntinha, outro ponto igual aqui ao lado. Aí, aqui mais uma correntinha. Daí, aqui no meio tem um ponto alto. 3 correntinhas, outro ponto alto no mesmo lugar. E aqui, aqueles 2 últimos pontos altos fechados juntos, pegando pela frente e separados por uma correntinha, porque eu tenho um aqui e mais um, que é o último. Aqui, para fazer uma correntinha e aí fazer de novo essa parte desse fechamento, tá? Então, vai ficar assim, ó, esses 2 pontos no meio vão ficar dessa forma, tá? E a gente vai abrindo e aqui a gente vai fechando a nossa pétala, tá? Então, eu vou seguir assim até chegar aqui novamente. Então, aqui, depois de fazer esse fechamento, né, da pétala, a gente vai fazer a última correntinha para fechar no local de sempre, aqui, que é a junção dos 2 primeiros pontos altos que fecharam juntos, tá? E aí, tá pronta aqui mais uma volta, que foi a nossa 11ª volta. Então, aqui na próxima volta, que é a 12ª, a gente vai fazer o fechamento desta parte aqui, com os pontos pegando pela frente, tá? Aqui, a pétala fica mais arredondada, então não tem outro fechamento aqui em cima, tá? E a gente vai fazer os pontos juntos aqui, esses com esses 2, tá? Os 2 pegando pela frente daqui com aqui. E aqui a gente vai continuar abrindo mais um pouco. Então, vamos ver na prática como que vai ficar isso. Então, aqui, para começar, a gente vai fazer de qualquer forma esses pontos aqui do mesmo jeito, tá? No início, porque ele vai fechar só no finalzinho com esse. Aí, aqui tem uma correntinha, outro ponto igual a esse, pegando pela frente, 2 fechados juntos. Uma correntinha, aí em cima deste aqui tem um ponto alto, ponto sobre ponto, 3 correntinhas, aí faço a mesma coisa que eu fiz aqui, um ponto alto aqui dentro, 3 correntinhas, outro ponto alto aqui dentro,
3 correntinhas para fazer o outro ponto alto que vai faltar em cima deste aqui. Aí, aqui, mesma coisa que o outro lado também, né? Então, uma correntinha, aqui, esse mesmo ponto, 2 fechados juntos pegando pela frente, uma correntinha, e aqui a gente vai fazer fechado junto esses dois, tá? Então, eu laço e tiro 2, mas não finalizo, para puxar esse ponto aqui e fechar eles juntos, que fica mais próximo aqui um do outro, tá? Se a gente fizer 2 pontos altos aqui, também dá, também fecha, mas eles ficam um pouquinho separados aqui em cima. Então, vou fazer assim para eles ficarem bem próximos. Então, aqui, de qualquer forma, a gente vai começar com o nosso ponto baixo, pegando pela frente, subir as 2 correntinhas e fazer mais o outro ponto alto para fechar junto. Aí, aqui tem uma correntinha de separação. Aqui, a gente tem mais um ponto igual, então, pegando pela frente, 2 fechados juntos. Uma correntinha novamente, e aí aqui eu laço para fazer um ponto sobre ponto em cima desse, separo com 3 correntinhas, faço um ponto alto dentro aqui do espaço, separo com 3 correntinhas, outro ponto alto dentro do mesmo espaço, e mais 3 correntinhas aqui para fazer o último aqui, tá? Esse ponto alto simples. Então, em cima desse, tem um ponto alto também. Aí, aqui, uma correntinha, laço para fazer o ponto alto pegando pela frente, que fecha junto. E aí, aqui, que eu vou fazer uma correntinha e vou fazer, então, esse ponto, que é praticamente a mesma coisa que a gente vem fazendo, né? Vou laçando, tirando 2 alcinhas, só que aqui, em vez de eu já fechar ele, né? Aqui eu poderia fechar, eu vou vir e fazer aqui o próximo, tá? Então, eu deixo aberto aquele ponto, e aqui eu laço, também tiro 2, laço, também tiro 2, e aí sim que eu vou laçar e vou fechar junto, tá? Que aqui acaba ficando bem mais próximo, ó, fica bem unido aqui. Nessa mandala clara, eu até fiz os pontos separados e você vê que fica um espacinho aqui no meio, tá? Então, dessa forma aqui fica melhor. Então, aqui continuando uma correntinha. E aqui a gente voltou pro nosso ponto também, que pega pela frente. E são 2 fechados juntos. Aí, aqui, novamente, essa parte central. Então, aqui é onde eu faço ponto sobre ponto, separo com 3 correntinhas, faço aqui dentro um ponto alto, também separado com 3 correntinhas, outro ponto alto dentro do mesmo espaço, 3 correntinhas e o ponto em cima do outro ponto que faltou. Então, aqui é um ponto alto simples, aí aqui tem uma correntinha para fazer os 2 fechados juntos, pegando pela frente aqui ao lado. E aí, novamente, a gente vai fechar junto. Então, aqui uma correntinha, então, aqui laço, passo por trás para fechar aqui uma parte, aí o segundo ponto, passo por trás, fecho mais uma parte, e aí já venho direto aqui no outro lado para fazer a mesma coisa. Então, tiro uma parte e faço o último ponto aqui dos 4 que vão fechar juntos e tiro tudo, tá? E aqui, mais uma vez, a gente vai recomeçar. Então, vai ficar assim, ó, essa parte aqui já fechou, tá? Depois, na outra volta, a gente vai fechar a outra aqui de cima. E aí, vai ficar bem fechadinho também, tá? Então, vou continuar aqui até dar a volta toda. Então, aqui, eu fiz esse último ponto, né? Que eram 2 fechados juntos. Aqui tem uma correntinha. E aí, aqui, a gente vai fazer os outros 2 pontos fechados juntos, que vão fechar com aqueles 2 primeiros que a gente tinha feito. Então, aqui, laço e tiro as 2 alcinhas 2 vezes. E, em vez de fechar aqui, a gente vai fechar aqui, tá? Junto com o primeiro. Então, a gente vai lá na junção, onde seria o fechamento mesmo, e aí fecha tudo, tá? E aí fica assim, ó. E aqui tá bem levantadinho. Aqui também, ó, a gente vai dando uma
uma esticada que ele vai se ajeitando. Então, aqui ficou assim, tá, gente? Com as pétalas bem fechadas aqui. E aí, a gente vai seguir para a próxima volta, então. Bom, agora na próxima volta, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fechar esses outros dois pontos aqui, fechados juntos, né? Como a gente fez aqui na volta de baixo, nessa primeira parte. E aqui no meio, depois desse fechamento, a gente vai fazer 3 correntinhas. E aqui nesses espaços de 3 correntinhas da volta de baixo, 3 pontos baixos, tá? Então, 3 pontos baixos aqui, passo direto mais 3 aqui, passo direto mais 3 pontos baixos aqui. Aí, as 3 correntinhas e volto pro fechamento. Então, aqui, eu tô bem em cima, né, do fechamento aqui, dessa parte de baixo. Eu vou andar até esse ponto aqui, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, pegando nas alcinhas, até chegar em cima dele, tá? Então, aqui tem uma correntinha. E aqui eu vou fazer um baixíssimo em cima, mas para ficar mais perto ainda, tá? Para aí conseguir fazer o meu ponto baixo, então, para subir aqui. Então, aqui venho em cima dele para fazer o ponto baixo. Subir as 2 correntinhas, aquele começo de todas as voltas, né? E aqui é o outro ponto alto que vai fechar junto. Aí, aqui eu já tenho as 3 correntinhas e os 3 pontos baixos nessas alcinhas. Então, 3 pontos baixos aqui. Aí, passo direto pro lado aqui, nas outras 3 correntinhas e faço mais 3 pontos baixos. E aqui ao lado também. Tá? Aí, aqui, 3 correntinhas. E aí, a gente vai fazer o fechamento, então, nesses 2 pontos aqui de cima. Aí, eu vou laçar e fazer a mesma coisa que eu fiz na volta de baixo. Então, tiro 2 alcinhas primeiro, laço e tiro mais 2 aqui, nesse primeiro ponto. E aí, eu já venho pro outro ponto para fechar tudo junto. Então, já laço, venho nesse próximo ponto para subir, fazer aqui o segundo aqui que fecha junto, né? Então, tô com os 4 pontos juntos, e aí sim eu vou laçar e fechar tudo, tá? E aí vai ficar assim aqui, ó. Aí aqui tem as 3 correntinhas. E aqui os pontos baixos, né? Então, aqui já venho direto para preencher esses 3 espaços de 3 correntinhas com 3 pontos baixos em cada um. E aí, vai ficar assim, tá, gente? Essa volta é mais simples, né? Mais rápida até de fazer. Tá? A gente vai continuar assim aqui até dar a volta toda. Então, aqui, depois dos pontos baixos, a gente faz as 3 últimas correntinhas. E aí, laça para fazer o fechamento aqui, tá? Dessa última ponta. Então, aqui, a gente faz como na volta de baixo, laça, tira 2 alcinhas, laça, tira mais 2, e aí a gente vem fechar naquele primeiro ponto que a gente fez, tá? Na junção dos 2 primeiros pontos altos, e aí eu passo aqui todas as alcinhas e finalizo, tá? Então, essa foi a nossa 13ª volta. Vamos ver o que a gente vai fazer na próxima volta, então. Agora, na próxima volta, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai ter um ponto alto aqui, nesse espaço de 3 correntinhas, uma correntinha. E aí, nesses 4 pontos altos aqui da volta de baixo, sem ser a última, né, a anterior ainda, a gente vai fazer pontos altos duplos, tá? Pegando pela frente. Então, nesses 4 pontos, a gente vai ter pontos altos duplos pegando pela frente. E nesses pontos baixos aqui que a gente fez, 3, 3 e 3, a gente vai fazer pontos altos normais, tá? Então, a gente vai intercalar esse ponto alto duplo pegando pela frente com os pontos altos sobre ponto baixo aqui. Aí, aqui tem uma correntinha para separar o ponto alto, né? Igual do outro lado, 3 correntinhas, ponto alto, e aí recomeça. Então, aqui, a gente precisa vir para o meio dessas 3 correntinhas, tá? Então, vou fazer baixíssimos aqui pelas correntinhas, faço 2.
tá? Aí eu já tô aqui no meio, mas eu gosto de fazer um por dentro para não subir o ponto alto aqui, tá? Então, faço um aqui por dentro do espaço, e aí sim eu vou subir 3 correntinhas como nosso primeiro ponto alto, mais uma correntinha que é a de separação, e aí a gente vai laçar 2 vezes e vai vir então nesse ponto alto da volta, de 2 voltas atrás, tirando de 2 em 2 alcinhas, para fazer esse ponto alto duplo pegando pela frente. E aqui, 3 pontos altos em cima dos pontos baixos, tá? Então, aqui, um ao lado do outro. Aí, aqui, volto pro ponto alto duplo, nesse ponto alto de 2 voltas atrás. Vou tirando de 2 em 2 alcinhas e fecho. Aqui, mesma coisa, tá? Mais 3 pontos altos sobre os pontos baixos da última volta. Aqui mais um, são 4, né? Pontos altos duplos pegando pela frente. Então, vou laçando e tirando de 2 em 2. Aqui tenho ainda mais 3 pontos altos sobre os pontos baixos. E aqui laço 2 vezes para fazer o último ponto alto duplo pegando pela frente no último ponto alto de 2 carreiras atrás aqui, tá? Aí, aqui a gente tem uma correntinha apenas para fazer aquele ponto alto no espaço de 3 correntinhas da volta de baixo. E aí, aqui a separação para recomeçar vão ser 3 correntinhas, tá? Então, aqui, recomeço, a gente faz o ponto alto, uma correntinha, e aí a gente vai voltar repetindo essa parte toda, tá? E aí, a volta vai ficar assim. Então, aqui no meio, a gente vai ter essa separação com 3 correntinhas e os pontos altos, e aqui nessa parte, a gente vai ter esse preenchimento aqui com esses pontos altos, tá? Então, eu vou seguir aqui até a gente completar essa volta. Então, aqui eu já fiz a correntinha e já laço 2 vezes para vir no ponto alto aqui de baixo, seguindo com esta volta. Então, aqui, depois do último ponto alto duplo, eu faço uma correntinha, o ponto alto aqui nesse espaço de correntinhas, as 3 correntinhas para finalizar aqui, e aí a gente vai fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, que foi o nosso primeiro ponto alto aqui do início. Então, a gente deixa aqui uma correntinha que é de separação, tá? Fecho na terceira e aí tem que sobrar mais uma aqui. E aí, aqui tá pronta a nossa 14ª volta. Bom, então, na próxima volta, que é a 15ª, a gente vai fazer esse desenho aqui. Então, a gente vai voltar a fazer os pontos altos fechados juntos e pegando pela frente e abrir aqui, tá vendo? Ó, a gente vai fazer 2 em cada ponto alto da volta de baixo, pra gente poder depois fazer um pra cada lado, tá? Então, aqui, ó, a gente vai começar em cima do ponto alto duplo da volta de baixo, fazendo 2 pontos altos fechados juntos, pegando pela frente, uma correntinha e mais 2 pontos altos fechados juntos, pegando pela frente, para dar esse movimento de abertura, tá? Em cima dos pontos altos comuns aqui que a gente tem, ponto sobre ponto, tá? 3 aqui, um em cima do outro. Então, aqui, em cada ponto alto duplo que a gente tem na volta aqui de baixo, a gente vai fazer a mesma coisa que nesse primeiro. 2 pontos altos fechados juntos e pegando pela frente, uma correntinha, mais 2 pontos altos fechados juntos, pegando pela frente, tá? Então, vai ter tipo um V aqui com um ponto alto pegando pela frente. Quando a gente finalizar esse último ponto alto aqui, né, com os 2 que a gente vai fazer 2 correntinhas, um ponto alto nesse espaço de 3 correntinhas, 2 correntinhas, e aí a gente recomeça. Então, aqui a gente precisa estar em cima do ponto alto duplo para começar, tá? Vou fazer o baixíssimo aqui para poder chegar até lá. Ó, fiz um, vou fazer mais um aqui em cima dele, da correntinha de trás. E aí, como aquele primeiro eu tenho que fazer com um ponto baixo, então aqui eu já faço ponto baixo, 2 correntinhas. Aqui a gente volta porque a gente fez bastante lá embaixo, tá? Laço para fazer o outro ponto alto que vai fechar junto.
Aí, aqui eu tenho uma correntinha, e aí eu laço pra fazer o outro ponto alto aqui. A gente já fez isso mais pra baixo também, tá? Então, fiz um, fechei, tirei 2 alcinhas, faço o outro, e aí eu fecho tudo, tá? Então, aqui, ó, vai ficar assim. Esse desenhinho com uma correntinha no meio. Agora, aqui eu já venho direto fazer os 3 pontos altos, ponto sobre ponto aqui. Como agora a gente tem né, esse conjunto maior de pontos altos fechados juntos, o primeiro ponto alto fica até um pouquinho escondido aqui. Aí, aqui, fiz os 3 pontos altos, ponto sobre ponto, laço para fazer o outro conjunto. Então, aqui, primeiro, faço 2 pontos altos fechados juntos, tá? E pegando pela frente, uma correntinha, e de novo, no mesmo lugar, 2 pontos altos fechados juntos, pegando pela frente. E aí, direto aqui, laço pra fazer os 3 pontos altos, tá? Ponto sobre ponto. Tá vendo como o primeiro aqui, ele fica meio escondido, tá? Então, a gente afasta um pouquinho pra poder encontrar ele aqui. Então, aqui, 3 pontos altos, ponto sobre ponto. E aqui, novamente, laço pra fazer o conjunto de 2 pontos altos fechados juntos, pegando pela frente. Uma correntinha e mais um conjunto de 2 pontos altos pegando pela frente, fechados juntos aqui e no mesmo lugar. Tá? Aí, aqui tem a repetição dos 3 pontos altos, ponto sobre ponto. E aí, aqui, o último conjunto de 2 pontos altos fechados juntos, com a correntinha e mais 2 pontos altos fechados juntos. Tá? Então, aqui finalizei essa sequência, faço 2 correntinhas, laço para fazer um ponto alto aqui nesse espaço de 3 correntinhas da volta de baixo, 2 correntinhas, e aqui a gente já recomeça, tá? Então, aqui a gente laça e vem novamente no ponto alto duplo da volta de baixo para fazer 2 pontos altos fechados juntos, pegando pela frente, uma correntinha e mais 2 pontos altos fechados juntos, pegando pela frente, no mesmo lugar aqui, tá? Então, vai ficar assim, ó, a gente vai repetir aqui até chegar no começo novamente. Então, aqui a gente já laça e vem direto para fazer os 3 pontos altos, ponto sobre ponto. Então, aqui acabei o último conjunto de pontos altos pegando pela frente, faço as 2 correntinhas, o ponto alto aqui, nas correntinhas da volta de baixo, as últimas 2 correntinhas e vou fechar na parte de cima aqui, na junção dos 2 primeiros pontos altos que fecharam juntos. E aí, tá feita aqui a nossa 15ª volta. Bom, gente, na próxima volta, então, que é a 16ª, agora vai ser o seguinte, ó. Onde já tem o conjunto aqui de 2 pontos altos fechados juntos, pegando pela frente, a gente vai continuar, tá? Então, a gente vai fazer um aqui, 3 correntinhas e o outro aqui, tá? Mesma coisa que a gente fez embaixo, só que agora com 3 correntinhas, tá? Pegando pela frente aqui no espaço todo, né? No conjunto todo. Aí, aqui no meio, a gente, em vez de fazer 3 pontos sobre ponto, a gente vai fazer 1 sobre ponto e 2 fechados juntos, para começar esse movimento de fechar aqui, tá? Então, aqui vai ser uma repetição. Mesma coisa aqui, o conjunto, né, de 2 pontos altos fechados juntos sobre o primeiro, e aí 3 correntinhas e outro aqui no segundo. Aqui, um ponto alto, 2 fechados juntos, tá? Até chegar aqui no último. Chegando aqui no último, a gente vai fazer uma correntinha. E aqui no meio, a gente vai fazer a mesma coisa que aqui embaixo, quando a gente fez aquele ponto puff com 4 laçadas, tá? Pegando pela frente. Eu vou repetir aqui. O símbolo é igual, então vou fazer a mesma coisa, tá? Aí uma correntinha e aí a gente recomeça. Então, aqui a gente já tá no lugar certo, né? A gente vai passar aqui a agulha por trás para fazer primeiro o ponto baixo, pegando pela frente.
subir 2 correntinhas e laçar para fazer o outro ponto alto para fechar junto aqui. Aí, aqui, em vez de uma correntinha, a gente faz 3. E aqui, mesma coisa, laço, pego o outro conjunto aqui de 2 pontos altos fechados juntos e faço 2 pontos altos fechados juntos, pegando pela frente. Aí, aqui no meio, laço e primeiro faço um ponto alto, ponto sobre ponto. E aí, sobraram 2 que a gente vai fazer fechado junto. Só que ponto sobre ponto, tá? Sem pegar pela frente. Então, laço primeiro, tiro aqui 2 alcinhas, laço segundo, tiro 2 alcinhas e laço pra tirar todas, tá? E aqui, vamos repetir. Então, vou laçar pra fazer os 2 pontos altos juntos, pegando pela frente. Três correntinhas e mais 2 pontos altos juntos, pegando pela frente aqui do outro conjunto de pontos altos. Aí, aqui volto para os pontos altos simples, tá? Então, o primeiro ponto sobre ponto e depois 2 fechados juntos. Então, aqui, laço, tiro 2 alcinhas, laço, tiro mais 2 para fechar tudo. E nessa parte aqui, não tem ponto pegando pela frente. Agora, aqui sim. Então, laço e aqui pego pela frente. Aqui é bem repetitivo, né? 3 correntinhas. Aqui os pontos altos novamente. Aqui os fechados juntos. E aí, laço para fazer os 2 últimos pontos pegando pela frente aqui, né? 2 aqui, 2 aqui. Então, primeiro estes 2. Aqui tem as 3 correntinhas e mais 2 aqui. Tá? Então, essa sequência eu finalizei. Aí, aqui, uma correntinha, e aqui, então, a gente vai fazer, pegando pela frente, um puff com 4 laçadas. Então, a gente laça e puxa a linha aqui 4 vezes, mas sem ir tirando a alcinha, tá? Porque aqui é puff. Aí, na 4ª laçada, a gente laça, puxa tudo, faz aquele fechamento e aí sim a correntinha. E aí, a gente laça para voltar pro começo aqui, fazendo os 2 pontos altos fechados juntos. 3 correntinhas. E 2 pontos altos fechados juntos aqui também. Tá? Aí, aqui a gente já volta pra mesma sequência dos pontos altos, tá? 1 e 2 fechados juntos, como a gente fez aqui nessa parte, tá? Aí, vai ficando assim, tá? Aqui fica esse ponto alto mais cheinho. E aí, a gente vai continuar essa sequência até chegar aqui no começo novamente. Gente, só observando aqui que se você não quiser fazer o puff, você pode fazer os 2 pontos altos fechados juntos. Daí, dá pra fazer aqui pegando pela frente, tá? Aqui eu repeti o que eu tinha feito no começo do trabalho, mas se você quiser fazer essa alteração nesse ponto aqui, não vai ter problema nenhum, tá? O trabalho vai seguir da mesma forma aqui. Cheguei aqui no finalzinho da volta, então eu vou fazer uma correntinha, o ponto puff pegando pela frente, então faço aqui as 4 laçadas. Fecho. E aí, faço a última correntinha para fechar com baixíssimo aqui na junção dos 2 primeiros pontos altos fechados juntos, que a gente fez, tá? Então, daqui pronta mais uma volta. Essa daqui foi a 16ª volta. Bom, a próxima volta, que é a 17ª, ela tem uma sequência mais simples, tá? A gente vai fazer
dois pontos altos fechados juntos, pegando pela frente em todos os pontos aqui que a gente tem. Então, vai ser assim, ó, esses dois vão fechar juntos, tá? Aqui a gente vai começar por ele, mas como a gente já fez lá embaixo, a gente vai fechar junto aqui só no final da volta. Mas aí, vão ser 3 correntinhas, um baixo nesse espaço de correntinhas, 3 correntinhas. Aí, estes dois a gente vai fechar junto, com 2 pontos altos fechados juntos, pegando pela frente, tá? Aqui e aqui, só que aí a gente vai fechar os dois juntos. Aí, aqui, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas. E essa é a repetição, tá? Então, aqui, para começar, eu vou subir com o meu ponto baixo, 2 correntinhas, e fazer o outro ponto alto, pegando pela frente, fechar junto aqui, só que esse a gente só vai fechar no final da volta com o outro que tá aqui, tá? Então, aqui, 3 correntinhas, um ponto baixo nesse espaço de correntinhas, 3 correntinhas. Aí, aqui, laço, para fazer, então, estes dois fechados juntos, então, a gente vai fazer, primeiro, 2 pontos altos, pegando pela frente, fechado juntos, só que agora a gente não vai laçar e já fechar, a gente vai laçar e vir aqui no outro. E aí, eu vou tirar de 2 em 2 de novo. E só no último é que eu laço pra fechar tudo, tá? Então, aqui ele fica mais bem fechadinho, que nem a gente já fez lá embaixo. Então, agora, 3 correntinhas. Ponto baixo no espaço aqui de correntinhas da volta de baixo. 3 correntinhas. Aí, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Laço para fazer primeiro 2 pontos altos deste lado, né? Vou tirando de 2 em 2 alcinhas, não fecho. Laço para vir nesse outro lado aqui, fazer 2 pontos em cima deste. Vou tirando de 2 em 2 alcinhas e no final que eu laço e fecho tudo, tá? Aí, de novo aqui. 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas. Aqui, mais uma vez, tá? A gente vai fechar como a gente fez aqui o primeiro e o segundo. Então, aqui, laço para fechar tudo. E aí, agora a gente tem mais um para fechar, tá? Só que aqui é a mesma coisa, ó. 3 correntinhas. Então, primeiro a gente faz o ponto baixo aqui no espacinho. 3 correntinhas. E aí, a gente vai fechar aqui da mesma forma também, tá? Então, vou laçar. E vou fazendo os pontos altos, tirando uma parte deles. Depois aqui do outro lado também. Para no final laçar, e aí tiro todas as alcinhas. E aí também aqui repetir. Então, aqui também recomeço fazendo as 3 correntinhas, o ponto baixo, as 3 correntinhas, e aí tudo de novo, tá, gente? Então, aqui a repetição é essa. Então, o nosso trabalho vai ficar assim, tá? Com as pontinhas aqui todas fechadas, e essa também, tá? Essa aqui vai ficar... A gente tá fazendo essa parte aqui agora, então a gente tá fechando as 3, e aí tem essa outra aqui, tá? Que é essa parte que tinha o ponto diferente aqui no meio. Então, vou seguir assim até dar a volta toda. Então, aqui finalizando, eu fiz as 3 correntinhas, vou fazer os 2 pontos altos fechados juntos, pegando pela frente, então, tirei 2 alcinhas, tirei mais 2, e aí eu vou fechar, como eles são fechados juntos também com os outros 2 que a gente tinha feito no começo, eu vou pegar aqui na junção dos 2 primeiros pontos altos, lá do comecinho, e aí eu vou fechar eles todos juntos, tá? E aí fica assim, ó. Então, tá pronta aqui a nossa penúltima volta, que foi a 17ª, tá? Agora, a gente vai partir para nossa última volta. Bom, então, aqui na última volta, a gente vai fazer um ponto baixo pegando pela frente em todas as pontas aqui que a gente tem.
3 correntinhas, aí aqui 2 pontos altos, um picô no meio, 2 pontos altos, 3 correntinhas e volto pro ponto baixo pegando pela frente aqui, tá? Então, aqui a gente já tá na junção desses 2 pontos, né, que fecharam juntos aqui, da volta de baixo. A gente consegue aqui passar nossa agulha por trás para fazer o primeiro ponto baixo, tá? Então, a gente quer o que a gente tava fazendo lá embaixo para fazer o nosso ponto alto também. Então, a gente passa a agulha por trás aqui e fecha esse ponto baixo. Daí, a gente tem 3 correntinhas de separação, 2 pontos altos aqui no primeiro espaço de correntinhas. Daí, aqui no meio, a gente tem um ponto picô. Então, a gente faz 3 correntinhas. Daí, eu volto na primeira correntinha aqui pra fazer um baixíssimo, tá? Então, faço um baixíssimo aqui, fecho direto e mais os 2 pontos altos nesse outro espaço aqui. Então, aqui, 2 pontos altos. Aí, aqui, 3 correntinhas e, novamente, o ponto baixo pegando pela frente, juntando aqui esses 2 pontos que fecharam juntos, tá? Então, vai ficando assim, ó. Aqui é por onde a gente vai prender depois, tá? Vai ficar mais fechadinho, assim, na hora que a gente puxar. E essa é a nossa sequência. Então, vou continuar aqui. Aqui já fiz o ponto baixo pegando pela frente. Sigo com as 3 correntinhas. 2 pontos altos aqui no primeiro espaço. O ponto picô. São as 3 correntinhas, aí volto na primeira. Fecho aqui com um baixíssimo e faço mais os 2 pontos altos. Vou seguindo assim, tá? Tô finalizando aqui, então, vou fazer os 2 últimos pontos altos. As 3 correntinhas. E aí, a gente vai fechar aqui em cima do primeiro ponto baixo que a gente fez. Tinha as 3 correntinhas, esse ponto tá meio escondidinho aqui, um pouco por trás, tá? Aí, a gente vem aqui e faz um baixíssimo. E aí, tá feita a nossa mandala, tá? Essa foi a última volta. Então, a mandala tá pronta. Aí, aqui a gente pode cortar o fio. E eu vou puxar a ponta por dentro desse laço, tá? Às vezes eu faço um outro tipo de acabamento, mas como aqui tem essas correntinhas, eu acho que não precisa, tá? Não vai dar muita diferença. A gente puxa bem aqui, ó. E aí, já tá certinho, tá? Então, nessa mandala aqui, como a gente não mudou de cor, né? A gente tem 2 fios aqui pra arrematar, tá? Então, a gente pega a nossa agulha de tapeceiro. Aqui a gente pode ver, olha, no do centro, se precisa puxar mais, né? Se alguém quiser, dar uma puxadinha, aqui puxei um pouquinho. E aí, a gente faz esse arremate aqui. Então, aqui eu vou prender com um nozinho, pra ele não ficar abrindo. E aí, eu passo a linha aqui por dentro desses primeiros pontos que a gente tinha, tá? E aí, aqui vou cortar. E nesse outro, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Então, aqui, ó, a gente vem passando por dentro pra esconder, tá? Esse fio aqui em algum lugar. Geralmente, eu vou passando aqui por dentro das alcinhas de trás pra ele não ficar aparecendo. E aí, aqui a gente corta também. E agora, a gente vai fazer a blocagem, tá, gente? Então, a gente vai prender as pontinhas, todas as pontinhas aqui da mandala, no sofá ou na cama, ou numa placa de EVA, em algum lugar aí que você consiga, para dar uma esticada nela e ela tentar abrir mais um pouco, porque essa mandala tem essa tendência de ficar com esse centro mais alto, e esticando aqui, a gente
tem até uma facilidade maior depois para colocar no aro, escolher o tamanho, inclusive, do aro e tudo, tá? Então, eu vou fazer isso aqui e já mostro para vocês. Então, tá aqui, gente, a mandala blocada. Eu coloquei aqui no meu sofá com os alfinetes, tentei deixar da forma mais arredondada possível, mais esticada que eu consegui. Então, vou deixar ela aí algumas horas e logo mais eu consigo continuar o trabalho. Bom, gente, então aqui, depois de blocar a mandala, ela ficou um pouco mais esticada, tá? Ainda tá um pouco levantada aqui no meio, mas na hora que a gente colocar no aro, ela vai ficar certinha. E aí, aqui eu peguei esse aro que tem 33 centímetros, é um pouco menor do que aquela mandala branca que eu fiz. Deixei um espaço aqui entre 2 e 3 centímetros, até um pouco menor do que geralmente eu uso, porque essa mandala, essa linha, ela é um pouco mais dura, tá? E eu não consegui puxar assim o aro maior, que teria 35, tá? Não tem um aro intermediário aqui entre esses dois tamanhos. Então, eu achei melhor usar essa, porque senão vai ficar muito impossível depois eu conseguir arrumar. Nessa mandala aqui, eu não vou fazer aqueles fios guia que já prendo algumas pontas, tá? Porque o espaço, eu vou passar dentro do ponto picô, o espaço é muito pequeno aqui para passar 2 fios, tá? Então, eu vou passar o fio direto aqui no começo, vai ficar assim encostado no aro, e depois não, mas aí depois a gente volta puxando, talvez você até tenha que puxar mais de uma vez, tá? Então, eu peguei um fio aqui de mais ou menos uns 3,5 metros, um fio inteiro, né? Eu vou passar agulha de tapeceiro aqui. E aí, eu vou passando aqui, ó, por dentro do ponto picô, essa linha. E vou prendendo no aro, tá? Bom, gente, aí aqui sobrou, né, um tanto de fio. Vou cortar. Daí, a gente amarra aqui, ó. Vou puxar só essa primeira aqui, pra ficar mais pertinho. Aqui eu faço um laço pra puxar o resto desse fio todo, tá? Que aí depois no fim eu dou o nó. Ó, gente, então aqui eu vou puxar esse fio onde ele tá solto, tá? Só virei do avesso aqui, porque nesse sentido pra mim é mais fácil. Mas aqui tanto faz, né? Então, aqui, ó, sobrou mais um monte de fio, a gente amarra. Vou amarrar de novo aqui, em vez de dar nó, pra ver se eu consigo puxar mais um pouquinho. Aqui a gente pode também ir ajeitando, ó, ver onde que tá mais torta, tá aqui o fio tá mais junto, aqui tá mais separado. Então, a gente vai dando também uma distribuída aqui. Ó, gente, aqui no meu eu tô vendo que dá pra puxar mais um pouco, tá? No de vocês aí eu não sei como ficou, se tiver tudo certo, ok. Eu vou desamarrar aqui, vou puxar uma última vez e aí sim eu vou dar o nó. Aí aqui, quando eu tiver, né, próximo, do jeito que vocês quiserem, aí sim, tem que estar no avesso pra soltar o laço aqui e aí dar um nó, tá? Aqui a gente já faz do lado avesso pra poder arrematar. Então, a gente vem aqui com a agulha de tapeceiro e esconde esses 2 fios. E aí, a gente corta aqui. E aí, tá pronta a nossa mandala. Um pouquinho mais trabalhosa essa, né, gente? Com tanto ponto pegando pela frente aqui, mas ficou bem bonita também. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha dado tudo certo por aí. Qualquer coisa me mandem mensagem. Agradeço muito por estarem aqui mais uma vez comigo. Se puderem, me sigam lá no Instagram, tá bom? Um beijo e até a próxima!